Abramos nossas Bíblias, irmãos, mais uma vez, no livro de Êxodo, capítulo 33, e vamos ler apenas o verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos ainda ao Salmo 63. Salmo 63. Vamos ler os 6 primeiros versos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ainda vamos à Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E finalmente, um texto mais, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 6. Segundo aos Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos destacar 2 expressões aqui. No verso 4, o Evangelho da glória de Cristo. E no verso 6, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar. Querido Pai, com confiança, nos depositamos nas Tuas mãos nessa manhã, mais uma vez suplicando a bendita assistência do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou em coração humano. Habilita-nos, Senhor,
para compreender a Tua palavra. Dá-nos suporte espiritual. Confiamos-nos a Ti, esperamos em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos buscar então, com a ajuda do Senhor, darmos um último passo nessa manhã. Penso que no primeiro dia, quando buscamos fazer uma divisão das sessões que compõem o capítulo 33 de Êxodo, e são sessões que naturalmente, ao ler o texto, vemos que o capítulo está dividido dessa forma. Há aquela sessão inicial, versos de 1 a 6, quando o povo é chamado ao arrependimento, porque Deus diz a eles que tirem seus atavios, aquilo que eles trouxeram de ornamentos, de preciosas joias do Egito, e que então foram usadas no capítulo 32 para aquela festa carnal, idólatra, vazia, sem nenhuma realidade da parte do Senhor. Então o Senhor diz ao povo: tira, pois, de ti os teus atavios. É óbvio que nós buscamos, com coerência bíblica, transportar isso para a linguagem do Novo Testamento. E usamos alguns textos e muitos outros mais poderiam ser usados. Por exemplo, quando João diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Se concordamos, como falamos, que toda a Escritura é verbalmente inspirada por Deus e útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, para que sejamos homens maduros, perfeitos, como Paulo usa a palavra lá, crescidos e habilitados para toda boa obra. Se nós cremos que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência das Escrituras, consolação, tenhamos esperança, Romanos 15. Se nós cremos que as coisas que sucederam, em particular agora, nessa jornada do povo pelo deserto, segundo 1 Coríntios 10, 7, foram escritos para que nós possamos ser advertidos, nós em particular, vai dizer Paulo nesse versículo citado, nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então isso foi escrito para advertência nossa, e ali está a passagem ligada ao bezerro de ouro, quando diz que o povo então levantou-se para divertir-se e festejar e praticar a imoralidade, e vários exemplos da história da jornada do povo de Deus no deserto foi descrita naquelas advertências de Paulo em 1 Coríntios 10, mesmo texto, que ele diz que a pedra espiritual da qual eles beberam, dessa fonte espiritual, e a pedra que os seguia era Cristo. Interessante que nem mesmo Paulo diz era um tipo de Cristo. É óbvio que entendemos que isso está implícito, a pedra não é Cristo, mas Paulo está apontando exatamente para a linguagem tipológica. Tudo que aquela rocha significou para o povo, aponta para o que Cristo é para o seu povo. Por isso a rocha foi fendida uma primeira vez, e ferida com a vara de Moisés, e não poderia ser ferida segunda vez. A primeira rocha é aquela rocha pequena, aquela rocha, a palavra para rocha na primeira menção é uma pequena rocha, mas a palavra para rocha na segunda menção é uma palavra para uma grande rocha. Então na segunda vez foi dito a Moisés: falai à rocha. Se a rocha já foi ferida, se a rocha já está exaltada, assentado à destra da majestade nas alturas, então não há nenhuma necessidade de que essa rocha seja ferida nenhuma e nem duas vezes mais. Mas sim, falai à rocha, e dela sairá água. Então essa tipologia do Velho Testamento, sem dúvida, irmãos, ela é muito preciosa. É óbvio que nós temos que ser sempre muito cuidadosos, para não ficarmos imaginando coisas, e nem extrapolando os limites da interpretação tipológica. Mas não podemos admitir que tudo aquilo que outrora foi escrito é um assunto do passado. Porque sabemos que
todas as Escrituras. E essas são palavras dos lábios do Senhor Jesus, que é a Escritura, a palavra viva. Ele disse no capítulo 24, quando ele vai compartilhando, já ressurreto com aqueles discípulos de Emaús no caminho, é dito que ele tomou as Escrituras e mostrou a eles o que a respeito dele, Cristo, estava escrito em todas as Escrituras. E lá é dito no mesmo capítulo 24, agora mais avançado, na parte final, que a lei, os profetas e os salmos são um testemunho de quem é Cristo, sua pessoa e sua glória. Do contrário, então, como falamos, nós não teríamos mais nenhuma necessidade dos 5 livros de Moisés, nem dos 17 livros dos profetas, e nem dos 5 livros dos salmos, ou 5 livros poéticos, iniciando em Jó até o livro de Cantares. Então, todas as Escrituras apontam para essa pessoa gloriosa, e o motivo é muito simples. Deus não tem outro tema. O tema de Deus é Cristo. Esse é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Então, depois que esse povo recebe um chamado para o arrependimento, tira teus atavios, depois que nós vemos aquele fardo, como chamamos, ou anseio, ou anelo de Moisés, para não perder, por não perder a presença de Deus, tirando ou armando a sua tenda fora de um contexto corrompido, onde então, pela graça do Senhor, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a Shekinah de Deus, o governo de Deus sobre eles, como foi claramente explicado no livro de Êxodo, no livro de Números, o que aquela nuvem representava para o povo, dirigindo as jornadas, era o caminho de Deus, era a glória de Deus, era a direção de Deus. Então, essa nuvem se pôs à porta da tenda de Moisés. Isso também já compartilhamos. Depois, nas 2 próximas sessões, uma inicia no verso 13, outra inicia no verso 18, nós dissemos aos irmãos que há 2 súplicas, está aí no texto. Primeiro, Moisés tem um primeiro rogo. Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Mas como já foi dito, não exatamente um caminho para Canaã, mas para que eu te conheça. Por isso é dito em Hebreus 3, que os filhos de Israel viram as obras de Deus no deserto, mas não conheceram os seus caminhos. Hebreus capítulo 3, nos primeiros 11 versos. Então, mas diferentemente de Moisés, Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Moisés sabia por onde Deus estava caminhando, por isso ele foi colocado como líder do povo. Ele conhecia o coração do Senhor. Nós vimos que o príncipe do Egito foi tornado um pastor de ovelhas para que então fosse um profeta de Deus no deserto. Por causa desse caminho de quebrantamento, o Senhor foi reduzindo Moisés até tê-lo então como esse vaso no qual a mente de Deus foi forjada. Então Moisés pôde representar o Senhor nessa caminhada. Numa hora crítica como essa, que já vimos, no contexto de Êxodo 32, o bezerro de ouro, claro que Moisés não teria uma outra oração, senão essas 2 que temos aí nas 2 últimas sessões do capítulo 33. A primeira, eu te rogo, me faça saber o teu caminho, para que eu te conheça. E então o Novo Testamento vai testificar que Moisés conheceu os seus caminhos, os caminhos de Deus. E a segunda oração que vamos destacar hoje, rogo-te que me mostres a tua glória. Precisamos dar, irmãos, confiando totalmente no Senhor para nos ajudar nessa trilha, nessa última sessão. Precisamos primeiro fazer uma leitura de alguns versículos do capítulo 34. Vamos fazer isso de modo bastante objetivo, porque o grande encargo do meu coração para essa manhã é falar um pouco do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, o tema do Evangelho é a glória de Cristo. Aquela expressão em 2 Coríntios 4,4, essa que citei,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E então, no versículo 6, que também já enfatizamos, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é claro que nós sabemos que finalmente essa oração de Moisés é respondida na face de Cristo. Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento dessa glória de Deus na face de Cristo. E se nós pensarmos bem, não precisa especular sobre os detalhes, nunca cabe especulação quanto à palavra de Deus. A oração de Moisés, literalmente para ele mesmo, foi respondida quando? Rogo-te que me mostres a tua glória, no monte da transfiguração. Quando então Moisés se apresenta no monte e vê Cristo transfigurado. Então Moisés tem uma contemplação daquela cena maravilhosa, e assim também Elias, e assim também os 3 que estavam com nosso Senhor Jesus, que ficaram apavorados, já que não estavam nas mesmas condições, nem de Moisés e nem de Elias. Eles estavam ainda numa fraca e pobre natureza humana. Então tiveram um impacto tão violento da glória do Senhor naquele monte, que caíram por terra, como nós sabemos. E quando Pedro ergue de novo seus olhos, a ninguém mais viram. Nada de glória de Moisés, nada de glória de Elias, nada de glória da lei, nada de glória dos profetas. A ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Porque a lei e os profetas dão testemunho de Cristo. Mas ainda o que há de impressionante ali quanto a Moisés, passando por isso mais rapidamente, Moisés também tem um entendimento da obra gloriosa do Messias. Porque Lucas, e é só Lucas que registra, no capítulo 9, vai dizer que o assunto conversado entre o Senhor transfigurado, Moisés e Elias, era o seu êxodo. Exodus, saída. Era a sua saída que ele iria cumprir em Jerusalém. Que citação mais maravilhosa. Moisés e Elias, de alguma maneira, puderam ver que esse Cristo de Deus que eles falaram, para quem eles apontavam, estava ali então agora transfigurado diante deles, e que esse Messias glorioso é o Messias sofredor. É o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, e que então veio como grão de trigo para morrer. Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então esse foi o tema da conversa do Monte da Transfiguração. E Moisés teve, quanto à sua vida pessoal, de alguma maneira, pois sabemos que obviamente é ele quem estava lá, Moisés e Elias, então ele pôde ver algo da glória de Deus na face de Cristo. Mas então nós vamos inicialmente ao capítulo 34 do livro de Êxodo, porque há algo aqui, queridos irmãos, que realmente não podemos passar por alto. Como nessa primeira instância, digamos assim, já que Moisés aguardaria o monte da transfiguração, mas como nessa primeira instância o Senhor respondeu à oração de Moisés. Ele pediu: rogo-te que me mostres a tua glória. Como essa oração foi respondida? Então vamos ao capítulo 34 do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. As primeiras foram quebradas quando ele desceu do monte e viu o povo em adoração ao ídolo de ouro. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte,
nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. E agora nós vamos ter uma cena maravilhosa, que diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O Senhor proclamando o nome do Senhor, o seu próprio nome. E antes de seguirmos, por favor, continue olhando para a sua Bíblia. Vamos colocar juntas 3 expressões, porque elas são paralelas e complementares, apontam para exatamente o mesmo assunto. Veja, no verso 18 e 19: rogo-te que me mostres tua glória. Êxodo 33. Respondeu o Senhor: farei passar toda a minha bondade. Vamos guardar essa expressão: passar toda a minha bondade. O Senhor responde o pedido de Moisés: mostra-me tua glória, com farei passar toda a minha bondade. Isso nós já temos aqui uma primeira relação linda e importante. Essa glória de Deus é expressa na sua soberana bondade. Deus é soberanamente bom. Passarei a minha bondade diante de ti. Que expressão mais maravilhosa. Mas ainda veja, verso 22, desse mesmo capítulo 33. Quando passar a minha glória. Então, claro, nós temos expressões intercambiáveis aí. Passar a minha bondade é diferente de passar minha glória? É claro que não. Farei passar a minha bondade, e quando passar a minha glória, verso 22, eu te porei numa fenda da penha. E também precisamos ligar essas 2 expressões, passar minha bondade, passar minha glória, com o versículo 6 do capítulo 34, passando o Senhor. Você vê 3 passagens aqui que são uma só: passar a minha bondade, passar a minha glória e passando o Senhor. Então o Senhor está respondendo à oração de Moisés. Ele está, segundo o verso 5, proclamando, parte final do verso 5, o nome do Senhor. Então vamos ver essa proclamação, verso 6. Passando o Senhor por diante dele, clamou. Quem vai clamar? O Senhor. É o Senhor falando de si mesmo para Moisés. É o Senhor proclamando o nome do Senhor, porque Moisés tinha orado: rogo-te que me faça saber teu caminho, para que eu te conheça. Podemos dizer assim, irmãos, antes de seguirmos aqui com esse verso 6 em diante. 2 revelações de Deus foram dadas de modo particular para Moisés, e as 2 são preciosas: a sarça e a fenda da rocha. 2 ocasiões. Coloque as 2 juntas. Em Êxodo 3, a sarça. E na sarça, eu sou o que eu sou. Qual é a ênfase dessa revelação recebida na sarça? Nós sabemos o que significa eu sou o que eu sou. É o Deus autoexistente, que não vive a partir de nada, que não depende de nada, que tem uma vida autossuficiente e incriada. Eu sou o que eu sou. Autoexistente e autossuficiente. Essa é uma revelação maravilhosa, mas é de gerar um profundo temor, porque nós somos quem somos, diferente daquele que é o que é. Agora, quando nós vamos à fenda da rocha, em Êxodo 33, o ambiente é tão diferente. Agora a ênfase não está no Deus autoexistente e autossuficiente, mas agora a ênfase está: passarei toda a minha bondade diante de ti. Mas onde Moisés está agora? Não está agora mais diante da sarça que ardia e não se consumia, mas agora ele está na fenda da rocha. E é claro
que essa rocha fendida na qual Moisés foi colocado aponta para o Cristo fendido na cruz do Calvário. Aquele que do seu lado saiu sangue e água. Nós queremos conhecer a bondade de Deus. Nós queremos conhecer a glória de Deus. Nós queremos conhecer o nome de Deus, o caráter de Deus. Só há um lugar disponível: a cruz do Gólgota. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu te porei na fenda da rocha, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando esse nome do Senhor é proclamado no verso 6 de Êxodo 34, o Senhor mesmo proclamando o seu nome, o texto hebraico original é muito interessante. Diz assim: Yahvé é a primeira palavra, vírgula, Yahvé El. E nós sabemos que esse nome El fala desse Deus todo suficiente, o Deus altíssimo, o Deus todo poderoso, El. E na nossa versão nós temos Senhor, vírgula, Senhor Deus. Esse é o nome do Senhor como ele foi proclamado aqui no contexto, é claro, da revelação veterotestamentária. Yahvé El, Senhor, Senhor Deus. E escute essas palavras: compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Não é uma maravilhosa proclamação? Isso é o que significa: farei passar toda a minha bondade. Quais são os elementos que compõem a bondade do Senhor? Ah, irmãos, é que Ele é compassivo, porque se Ele não fosse, nenhum de nós estaria sentado aqui nessa manhã. Ele é compassivo, Ele tem misericórdia de nossa ignorância, estupidez, leviandades. Ele é compassivo. Ele tem um coração que sofre juntamente. Queridos irmãos, parece que há dois pilares que, se não é por Deus ser quem é, nós estaríamos enfrentando muitos problemas diante dele. Creio que o Senhor, quando olha em particular para a sua casa nesses dias, de maneira geral, há dois inimigos que têm cabeças muito proeminentes na casa de Deus, hoje, nesses dias que temos vivido, em geral, no cristianismo. A primeira cabeça proeminente se chama sensualidade. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto. 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos, difíceis. E ele vai descrever o porquê. Então ele começa: porque os homens serão egoístas. E a palavra para egoístas ali é amantes de si próprios. E mais à frente dessa mesma lista ele diz: antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a palavra é a mesma: amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então esse é o primeiro inimigo de cabeça elevada: sensualidade. Cada vez mais, aqueles que têm tido carga do Senhor para cuidar de vidas, e particularmente os irmãos mais velhos têm essa responsabilidade. E esses irmãos sabem muito bem que cada vez mais se torna difícil, penosamente difícil, de ajudarmos nossos irmãos nesse assunto ligado à sensualidade. Porque a mensagem pregada de todas as formas possíveis, e infelizmente dentro do povo chamado cristão, é a mensagem do satisfaça-se a si mesmo. Você foi feito para ser feliz. E ai daquele que se intrometer no teu caminho de felicidade. Sensualidade. Esse é o primeiro monstro
que nós temos tido que lidar nesses dias até a vinda do Senhor. E a notícia é: esse monstro irá crescer mais e mais até a vinda do Senhor, para que então ele receba esse que lhe é aguardado, que Paulo chama aos Tessalonicenses de o homem da iniquidade, o filho da perdição. O segundo inimigo, tão feroz quanto o primeiro, se chama intelectualismo. Intelectualismo. Os homens acham que com essa mente de formiga, eles podem compreender as grandezas de Deus. No século XIX, surgiu um movimento, conhecido na história da igreja, que foi chamado de alta crítica. Um dos pais desse movimento foi um alemão chamado Friedrich Schleiermacher. Muito interessante que o seu sobrenome, Schleiermacher, é uma composição de duas palavras no alemão, que significa fabricante de véus. E esse Friedrich, um dos pais da alta crítica, foi um dos primeiros a dizer que essa palavra contém casca e grão. E nós precisamos usar o nosso intelecto para separar o que aqui é casca e jogar fora, e o que aqui é grão e que podemos comer. Alta crítica. Sabe o que essa alta crítica fez? Levou o povo do Senhor, que aderiu a ela, graças ao Senhor pelo seu remanescente. O Senhor nunca ficou sem o seu remanescente. Mas esses que se renderam à alta crítica, eles não tinham mais uma palavra para julgá-los. Ao contrário, eles é que iam julgar a palavra. E quando isso acontece, nós perdemos todas as condições de conhecermos a glória de Cristo e de sermos transformados pela ação da palavra viva de Deus nos nossos corações. Nós nos tornamos juízes da palavra. Mas quando nós vemos o Salmo 119, que é chamado a menção completa sobre esse tema, a palavra. Há algumas menções completas nas Escrituras sobre muitos temas. Parece que o Espírito Santo, quando considerou um tema muito relevante, então ele concentrou aquele tema em determinadas passagens exaustivas. Tiago 3 sobre a língua, 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição, Mateus 16 sobre a revelação da igreja, capítulos concentrados sobre um determinado assunto. Pois o Salmo 119 tem 176 versículos sobre a palavra de Deus, mencionada ali em 8 termos diferentes: leis, preceitos, estatutos, juízos, mandamentos e etc., mostrando o que significa a palavra de Deus. E qual era a atitude do salmista diante da palavra de Deus? Lâmpada para meus pés é tua palavra, e luz para meus caminhos. Mas em função desse movimento chamado alta crítica, essa realidade foi completamente perdida. Não há mais ensina-me para que eu aprenda os teus decretos. Eu vou tomar esses decretos e aplicar a minha mente pobre para julgá-los. Porque essa palavra, esse texto, essa tradução, ou etc, etc. Amados irmãos, é claro que a palavra de Deus foi inspirada verbalmente nos seus textos originais. Mas bendito seja o Senhor, porque podemos ter as nossas traduções, que embora todas elas sejam imperfeitas, nenhuma delas perde a essência da revelação da glória da pessoa e da obra de Cristo. Então nunca se preocupe com essas bobagens de ficar apegado às traduções. Compre todas elas. Tenha 50 traduções da Bíblia na tua casa, para os seus estudos. Mas não fique preocupado em achar qual é a melhor, porque o Espírito Santo, na sua soberania, Ele preservou nas Escrituras a revelação da glória de Deus na face de Cristo, a glória da sua pessoa e da sua obra. Então há muitos hoje tentando rachar cabelo no que concerne a tantos assuntos e procurando chifre em cabeça de cavalo. Graças ao Senhor, porque Ele tem preservado a sua maravilhosa revelação nas nossas traduções também, porque suas Escrituras são inspiradas e o Espírito Santo tem guardado essas Escrituras há 20 séculos. Há um museu na Inglaterra que tem uma Bíblia
marcada com sangue. Essa Bíblia está lá desde o reinado de Maria I, chamada a Sanguinária. Quando Maria I reinou na Inglaterra, ela decretou que cada família que tivesse uma Bíblia dentro da sua casa, o pai da família deveria ser decapitado e parte do seu sangue seria recolhido numa bacia e a Bíblia da família ia ser imersa naquele sangue. E ainda há nesse museu um desses exemplares. Por que isso? Porque Satanás odeia esse livro. E por isso o movimento da alta crítica. E também por isso nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais, por instrumento nenhum, intelectual, natural, jamais penetrou num coração de homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, maravilhosamente, nós temos o verso 10. Mas, por que esse mas? O nome do Senhor é compassivo, é longânimo, é misericordioso, é cheio de graça e de fidelidade, como nós estamos lendo aí em Êxodo. Mas Deus nolo revelou. E revelou pelo Espírito. Esse é o mestre divino. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E sabe o que mais diz a sequência desse texto aí que nós não lemos? 1 Coríntios 2? Nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos por Ele, não por nossas críticas e avaliações e arrazoamentos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmãos, essa compaixão, essa longanimidade, essa tolerância maravilhosa se manifestou de muitas maneiras lindas na história. Você conhece C.S. Lewis? Já ouviu falar sobre ele? Um homem que tinha um cérebro gigantesco. Mas o que isso significa? Para Deus é só uma formiga. E esse homem era um ateu, um professor de literatura infantil na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E era um ateu convicto. Deus ama os ateus. E um dia, esse Deus buscou C.S. Lewis e puxou o seu tapete. E C.S. Lewis caiu de bruços na presença do Senhor. E ele vai escrever sua autobiografia, que você pode comprar, está disponível em português. E a sua autobiografia se chama Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela alegria. Por que ele usou esse nome? Porque ateu não tem alegria. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não têm alegria. Porque alegria não é um sentimento, alegria é uma pessoa. A pessoa do nosso Senhor Jesus. Blaise Pascal era um homem de um cérebro enorme. Quem de nós já não estudou os teoremas de Pascal? Mas um dia também Pascal caiu de quatro diante do Senhor. E essa mente em chamas pôde então começar a dizer algo sobre esse Deus que ele tinha começado a conhecer. Blaise Pascal. Deus ama os ateus. Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele é cheio de misericórdia, Ele é grande em fidelidade. Então, seguindo o texto no versículo 7 de Êxodo 34, Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Amém. Deus é justo, é santo, Ele é luz na qual não há treva nenhuma, Ele não é igual a nós. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E veja a reação de Moisés. Ele orou,
Irmão, se você tem orado, rogo-te, me mostres tua glória, então se prepare. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Que maravilha! Não curvando-se, especulou, indagou, questionou, mas encurvando-se, adorou. Todas as vezes que tivermos lampejos após lampejos, porque essa é a palavra que podemos usar. Quem de nós pode ver a glória de Deus, no que ela significa? Nós só temos lampejos. Conhecemos em parte e profetizamos em parte, até que venha o que é perfeito, para que o que é em parte seja aniquilado. Curvando-se, o adorou. Verso 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, 3 coisas Moisés vai dizer. Então preste atenção nas 3. Depois de ter essa maravilhosa proclamação do nome do Senhor a ele, na fenda da rocha, não se esqueça, e esse lampejo tão excelente da glória de Deus, 3 reações no verso 9. Segue em nosso meio conosco. Primeiro, porque este povo é de dura serviço. Segundo, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Terceiro, toma-nos por tua herança. Maravilhoso. Essa foi a atitude de Moisés. Irmãos, busca intelectual de se conhecer Deus e a sua palavra nunca nos levará a joelhos dobrados. Nunca. A verdadeira, a genuína teologia deveria nos levar à doxologia, à adoração, joelhos dobrados. Depois de Paulo escrever verdades reveladas por Deus a ele em Cristo, por Cristo, pessoalmente, não de segunda mão, como ele mesmo diz aos Gálatas. Depois ele declarar essas verdades na maravilhosa Epístola aos Romanos, então ele vai terminar assim, no capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos. Você vê? Insondáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em coração humano, a não ser que o Espírito Santo queira rasgar o véu e revelar. Então nós poderemos conhecer algo dessa beleza, dessas belezas, riquezas e glória. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. E aí ele faz aquelas perguntas tão lindas, devocionais. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem deu conselhos a ele? Sabe o que ele escreve depois aos Efésios? Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Graças ao Senhor. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então ele conclui: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Há um certo pregador britânico, entre os séculos 18 e 19, todas as vezes que ele pregava, havia um advogado culto, inteligente, que gostava de ouvir esse pregador, mas ele não era um irmão, ele não era convertido. Ele ia ouvir esse irmão por causa da oratória. Ele disse. Então perguntaram para ele: por que você vai ouvir e vai ouvir e vai ouvir esse pregador e nunca toma uma posição em sua vida? Sabe o que ele respondeu? Eu venho ouvi-lo, porque ninguém diz ó como ele. Esse pregador estava cheio do assombro da glória de Deus na face de Cristo. E esse pregador era Charles Spurgeon. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, irmãos, para o que nós fomos chamados? Será que a igreja é um seminário? Será que nós fomos chamados para nós sentar nos bancos e estudar a Bíblia?
nós fomos chamados para ver a glória de Deus na face de Cristo. Por que nós estudamos esse livro? Porque não há outro lugar. John Owen, um servo do Senhor, particularmente usado durante o movimento chamado puritano, no início do século XVII, John Owen disse assim: o glorioso da Bíblia é que hoje ela é o único meio tangível, palpável, para se conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Por isso nós amamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nos dobramos diante da Bíblia, porque ela é a palavra inspirada de Deus. Então, assim conclui essa resposta do Senhor a Moisés. Assim ele responde. E gera em Moisés uma atitude de adoração e 3 pedidos, como nós vimos. Segue em nosso meio. É claro que isso aponta para o que já temos compartilhado, a presença do Senhor. Perderemos tudo, menos a presença do Senhor. Se tu não vais conosco, não nos faças subir deste lugar. Segundo, perdoa a iniquidade. Ah, irmãos, como precisamos conhecer Deus assim. Quanto carecemos. Terceiro, toma-nos por tua herança. Que lindo. No capítulo 1 de Efésios, você tem 2 expressões herança citado ali. Uma se refere à herança de Deus nos santos, a glória, riqueza da glória da sua herança nos santos. Os santos são a sua herança. Por outro lado, o Espírito Santo nos selou porque Ele é o penhor da nossa herança. 2 heranças. Toma-nos por tua herança. Nós somos, o povo de Deus é a herança de Deus e Deus é a herança do seu povo. Então, quando Deus chamou o seu povo do Egito e os direcionou para Canaã, preste atenção, Deus não queria apenas levá-los para uma terra que mana leite e mel, porque o Senhor está interessado em vidas, relacionamento, transformação, tornar os seus semelhantes a Ele, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Essa sempre foi a intenção de Deus, no Velho e no Novo Testamento, é um princípio de Deus, é isso que Ele quer, uma família de filhos semelhantes ao seu filho. Então, quando Ele chama o povo do Egito e aponta Canaã, nós temos uma jornada aí. Qual o propósito dessa jornada? Vamos olhar do lado vertical primeiro. Deus quer obter no seu povo sua herança, porque seu povo é a sua herança. Então Ele quer trabalhar esse povo e formar neles um caráter. Mas eles resistiram, mas eles não se importaram, mas eles murmuraram. Toda a primeira geração ficou prostrada no deserto, e vem uma segunda geração, e Deus longanimamente, trabalhando e trabalhando e trabalhando, até aquele que diria: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas que pouco tempo depois diria: está tudo consumado. Então, queridos irmãos, Deus obter a sua herança no seu povo, que é Cristo formado em nós. Agora, por outro lado, quando isso acontece, Deus, para que isso aconteça, Deus tem que ser a nossa herança. Se nós temos um objetivo outro, que não é mesmo a glória de Cristo, a visão da glória de Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, ser de Cristo, viver de Cristo, então Deus não irá obter a sua herança em nós. Objetivamente sim, se estamos em Cristo, se somos cristãos verdadeiros, então nós pertencemos a Ele. Mas, amados irmãos, não seremos transformados se Cristo não for o nosso alvo. Filipenses capítulo 1, Cristo é nosso viver. Filipenses 2, Cristo é nossa mente. Filipenses 3, Cristo é nosso alvo. Filipenses 4, Cristo é nosso tudo. Cristo é o tema de Deus. Agora, nós dissemos ontem para os irmãos que nós citaríamos um texto pequeno de Jonathan Edwards a respeito de experiência de Cristo, a respeito da glória de Cristo. Então nós vamos buscar fazer isso no tempo que nos resta.
Mas ainda temos uma pequena tarefa antes. Eu anotei aqui propositalmente algumas traduções desse versículo que nós citamos de Êxodo 34, é o versículo, deixe-me ver de novo aqui, é o versículo 6, onde o Senhor proclamou o seu nome e disse: Yahvé, Yahvé El, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, particularmente esse verso 6. Escute algumas versões, algumas traduções desse mesmo versículo 6. Uma tradução chamada HCSB diz assim: Yahvé. Yahvé é um Deus compassivo e gracioso, tardio para se irar e rico em amor fiel e verdade. Tradução English Standard Version, ESV. Abundante em perseverante amor e fidelidade. Escute de novo, que precioso. Abundante em perseverante amor. Por que os santos perseveram? Porque Deus é quem persevera. Abundante em perseverante amor e fidelidade. Aliança. A versão NLT, New Language. O Senhor passou em frente de Moisés proclamando, agora escute: Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, eu sou tardio para me irar e cheio de infalível amor e fidelidade. Que linda tradução essa também. Cheio de infalível amor e fidelidade. Então, nós lemos essas traduções porque essa foi a experiência de Moisés. Moisés não viu nada teórico na fenda da rocha. Moisés passou por uma experiência espiritual. E o nome do Senhor foi proclamado a Moisés. Por isso esses joelhos tiveram que se dobrar e esse rosto teve que ir para a terra. E o adorou. Bendito seja o Senhor. Então vamos ler alguma coisa que nós falamos a respeito de experiência espiritual, descrito por Jonathan Edwards. Nós já falamos ontem, acho que não é desnecessário repetir rapidamente. Nós estamos aí tratando de novo com um cérebro gigante, Jonathan Edwards. Mas como nós falamos, que valor tem isso? O que isso significa? Nada. Jonathan Edwards é conhecido pela igreja não por ser um gênio intelectual. Para a igreja isso nada significa. Jonathan Edwards é conhecido pela igreja por ele ter amado profundamente ao Senhor. Então é escrito assim sobre ele. Não vou citar propositalmente quem escreve. Foi escrito assim sobre ele. Essa frase então não é dele. Esse texto é do irmão que escreveu sobre ele e que vai colocar dentro desse texto as frases dele. Então preste atenção e ouça com cuidado. Nada é mais importante do que a maneira como Jonathan Edwards advertia as pessoas do terrível perigo de julgar nessas questões de avivamento espiritual. Vamos lembrar que ele viveu o período chamado Grande Avivamento do século XVIII, que também atingiu os Estados Unidos, assim como vários países da Europa, que nós já citamos, com John Wesley, com Whitefield, com Daniel Rowland, Howard Harris e muitos outros irmãos que foram usados particularmente pelo Senhor durante esse período do avivamento espiritual. Nada mais importante, como ele, Jonathan Edwards, advertia as pessoas do terrível perigo de julgar nas questões de avivamento espiritual baseado nas suas experiências pessoais, ao invés de fazê-lo em termos do ensino das Escrituras. Um dos nossos maiores perigos hoje na igreja cristã, e particularmente nas igrejas evangélicas ou conservadoras, é o hábito que algumas pessoas têm
de reduzir algumas das grandes afirmações das Escrituras ao nível de suas próprias experiências. Compreendeu? Vejam, por exemplo, aquele versículo sobre o qual Edwards pregou em conexão com o seu Tratado sobre os Afetos Religiosos, obra que já citamos ontem. Ontem nós ficamos sabendo por um irmão, eu acho que seria bom dar essa informação aqui, que há um resumo maior do que o que eu disse ontem, que já existe há alguns anos no Brasil, por uma editora, um resumo dessa obra imensa de Jonathan Edwards, Tratado sobre os Afetos Religiosos, e foi publicada uma outra, da Edições Vida Nova, para facilitar que os irmãos encontrem, mais completa, sobre esse tratado dos afetos religiosos. Vejam, por exemplo, aquele versículo sobre o qual Edwards pregou em conexão com seu tratado sobre os afetos religiosos. Então ele vai citar o versículo. 1 Pedro 1:8. A quem, não havendo visto, amais. Em quem, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Então esse irmão que ainda está descrevendo essa introdução aqui, diz assim, escute, hoje há muitos que interpretam isso em termos da sua experiência pessoal e que nada sabem desta alegria indizível e cheia de glória. Eles dizem que isso é experimentado por todos os cristãos. 1 Pedro 1:8. E obviamente esse irmão está contrariando isso. Isso não é experimentado por todos os cristãos. Essa alegria indizível e cheia de glória. Então ele continua. Mas eis como Jonathan Edwards adverte desse perigo. Então agora nós temos o texto dele próprio. Então vamos ouvir. Gostaria de propor que se considerasse se é verdade ou não que alguns, em vez de fazerem das Escrituras a sua única regra para julgar uma obra, fazem da sua experiência a regra. E fazem da sua experiência a regra e rejeitam as coisas que eles mesmos nunca experimentaram, mas criticam, julgam, mas nunca experimentaram, diz Jonathan Edwards. Continuando. Por acaso não existem muitas pessoas que têm alimentado suspeitas ou levantado suspeitas e até condenações definidas? Condenando o quê? Ouça como ele descreve. Daqueles enormes terrores e daqueles grandes, repentinos, extraordinários desvendamentos das gloriosas perfeições de Deus e da beleza e do amor de Cristo. Ele pergunta, não há pessoas levantando questões e suspeitas e até condenações? Não, isso não é assim. Não, isso é sensacionalismo, isso é emocionalismo, isso são coisas da alma. Ele diz, será que não tem pessoas fazendo isso? É claro que toda experiência tem que ser de acordo com as Escrituras. Se qualquer experiência espiritual não nos acrescenta, escute bem, irmão, não nos acrescenta algo mais das belezas, das riquezas, das glórias de Cristo, jogue fora. Porque tal experiência espiritual não serve para nada. Não importa se você caiu, se você rolou, se você chorou, se você agonizou, não serve para nada. Porque nada vai ficar no seu coração. A nossa alma vai inflar e a nossa alma vai murchar. Mas se algo das belezas, das riquezas, das glórias de Cristo foi contemplado, há uma impressão indelével nos nossos corações. E isso é a experiência espiritual de Cristo, das riquezas, belezas e glórias de Cristo. Por isso a Bíblia é tão importante. Nós já vamos seguir para um texto posterior, extraído do diário de Jonathan Edwards. Vamos ter o privilégio de escutar umas frases que ele escreveu no seu diário, daqui a pouco. Mas então, quero repetir essa colocação dele propositalmente. Não há pessoas que tenham alimentado e levantado suspeitas e até condenações definidas do que ele chamou aqui, daqueles enormes terrores,
daqueles grandes, repentinos, extraordinários desvendamentos das gloriosas perfeições de Deus e da beleza e do amor de Cristo. E ele continua: não teriam essas pessoas condenado tais veementes afetos, tais elevados transportes de amor e de alegria. Olha as palavras que ele usa, irmão: transportes de amor e alegria. Irmão e irmã, você tem experimentado transportes de amor e de alegria na presença do Senhor? Lendo a Bíblia, de joelhos no teu quarto secreto? Tem? Com o que te enfadei? O que te fiz? Onde está o Senhor? A.W. Tozer, sem dúvida, foi um profeta de Deus no século passado, sem dúvida alguma. Sabe o que ele disse certa vez? Todas as verdades de Deus que não passarem pelo filtro de lágrimas dos nossos olhos não terão nenhum valor para os nossos corações. Que maravilha! Elevados transportes de amor. Assim chama Jonathan Edwards, na sua experiência de Cristo, de contemplar Cristo. Não teriam essas pessoas condenado esses veementes afetos, tais elevados transportes de amor e de alegria, tal compaixão pelas almas? Por que condenado esses afetos? Por quê? Porque nada sabem dessas realidades por experiência. As pessoas estão muito prontas para suspeitar daquilo que elas mesmas nunca sentiram. Essas pessoas que desse modo fazem de suas experiências pessoais, estreitas no caso, como citamos, julgando tudo isso como sendo espúrio, essas pessoas fazem das suas experiências pessoais a sua regra para julgamento, em vez de inclinar-se à sabedoria de Deus e de render-se à sua palavra como uma regra infalível. Elas são então culpadas de lançarem uma grande censura sobre o conhecimento do Altíssimo. Não é um texto maravilhoso? Não é inspirador? Irmãos amados, assim é o Evangelho da glória de Deus, ou o Evangelho da glória de Cristo. E esse é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu acho que já precisamos, então, encerrar nosso tempo. E eu vou encerrar com essa citação agora do diário de Jonathan Edwards. Esse texto, então, foi escrito em 1737. Jonathan Edwards partiu para o Senhor com 54 para 55 anos de idade, muito jovem, por causa de um problema pulmonar. E quando ele escreveu isso no seu diário, ele já estava bastante fragilizado. Então escute, por favor, reúna sua atenção aí e saboreie esse texto maravilhoso. Diz assim: certa vez, quando eu cavalgava nas matas por causa da minha saúde, em 1737, tendo apeado do meu cavalo em um lugar retirado, como tem sido o meu costume rotineiro, para buscar contemplação divina e oração, tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. E a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor. E o seu terno e gentil amparo. Esta graça me parecia tão calma e suave, ao mesmo tempo também me parecia grande acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, com uma excelência grande o suficiente para absorver todo o meu pensamento e imaginação. E isso permaneceu, quanto posso julgar, por cerca de 1 hora.
e me manteve a maior parte do tempo em copiosas lágrimas, e chorando em voz alta. Tão lindo ouvir essas palavras de Jonathan Edwards. Exatamente porque ele é conhecido como sendo um grande teólogo, no sentido, digamos, intelectual do termo. Mas veja quem ele foi, exatamente. E ele completa esse texto do seu diário assim: eu senti uma ardência de alma, e não sei como explicar de outra forma, senti um anseio por ser esvaziado e aniquilado. Irmão, você já sentiu o desejo de ser esvaziado e de ser aniquilado? Essa é a consequência da visão da glória de Cristo, das perfeições de Cristo, do amor de Cristo, da beleza de Cristo. Senti um anseio por ser esvaziado e aniquilado, jazer no pó, e encher-me de Cristo e somente de Cristo. Um desejo de amá-lo com um amor santo e puro. Essa é uma outra consequência de ver a glória de Cristo. Nós vemos que o nosso amor não é santo. Nós vemos que o nosso amor por Ele não é puro, que Ele não é único para nós. Encher-me, amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele. Nós confiamos nele, irmãos? Confiamos nele? Viver dele. Nós vivemos dele. Nós parecemos um polvo com as suas ventosas, grudando em todas as coisas para buscar extrair vida, alegria e satisfação de tudo que passa por perto de nós. Esses somos nós. Mas quando vemos a glória de Cristo, nós queremos viver dele. Viver dele, servi-lo, segui-lo e ser perfeitamente santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Então ele completa assim: várias outras vezes eu tive visões da mesma natureza, e todas elas tiveram o mesmo impacto sobre mim. Graças ao Senhor. Esse é o evangelho da glória de Cristo. Tudo que Deus deseja fazer conosco, que pertencemos a Ele, é mostrar-nos quão glorioso, atrativo, precioso, amável é o seu Filho. Porque, irmãos queridos, nesses dias da vinda do Senhor que se aproximam, nada poderá nos guardar de pé na presença do Filho do Homem, a não ser a devoção. Devoção. Conhecimento bíblico não nos manterá de pé na vinda do Filho do Homem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre as riquezas do seu Filho, que nós tenhamos ânsia nos nossos corações. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, e assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios minha boca te louva. Assim no meu leito, quando eu de Ti me recordo, e em Ti medito, nas vigílias, na noite. Senhor, continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, confiamos nossas vidas a Ti e te suplicamos que as belezas, riquezas e glórias de Cristo nunca deixe de ser contempladas pelos nossos corações. Nós somos Teus, Senhor.
Tem misericórdia de nós. Proclama o teu nome a nós. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão, porque o Senhor nos tolera de maneira tão longânima. Obrigado porque o Senhor ainda trabalha em nós. Completa, Senhor, aquilo que o Senhor começou. Ganha os nossos afetos para Ti. Não nos deixe à margem do caminho. Assim te pedimos, em Teu nome. Amém.